A igreja sempre teve de confrontar sua cultura e existir em tensão com o mundo. Ignorar a cultura é arriscar-se à irrelevância. Aceitar a cultura sem críticas é arriscar-se ao sincretismo e à infidelidade. É assim que nós começamos a nossa aula sobre o que é pós-modernismo. E eu vou pedir que os irmãos façam a gentileza de abrir aí no livro de Atos, capítulo 17. Vou pedir que os irmãos, a uma só voz, façam a leitura dos versos 16 a 31. A pergunta que vamos responder esta manhã é: o que é pós-modernismo? Pós-modernismo. Nós começamos com uma citação que nos relembra nosso papel de agente transformador. E nós assimilamos uma premissa, uma ideia que não é correta, mas nós assimilamos ela. De que a cultura, primeiro, é algo espontâneo e natural, onde há seres humanos existe uma cultura, e dentro desta cultura existe uma religião, não é? Toda cultura produz a sua religião, há um aspecto religioso em cada cultura. E a segunda coisa errada que nós assimilamos é que cultura é algo neutro. A religião pode ser apóstata, pode ser herética, mas a cultura não é algo necessariamente ruim. A cultura é algo neutro. Isso é cultural. Essa é a frase do milênio. Não, lá é cultural. Não é? Então, a gente pensa aí nas coisas que mudam de acordo com o tempo. Não é? Algumas semanas atrás, eu perdi o link, tem que procurar, está em algum lugar, que mostrava algumas fotos históricas. E uma dessas fotos históricas era a foto do primeiro maiô. Não é? Não é do primeiro maiô brasileiro, porque o primeiro maiô brasileiro sempre foi, e sempre, é, tudo que tem a ver com praia brasileira sempre é um pouquinho além da conta, não é? Então a foto do primeiro maiô não é a foto do primeiro maiô brasileiro, não é? E é francês, inclusive. E parecia, assim, olhando você não via nada demais. Um macacão praticamente, uma jardineira, um trem muito bem comportado. Ninguém ousaria usá-lo, porque se você entrasse na água com aquilo, você só ia sentir água no pé e na mão, porque o resto estaria coberto, praticamente. Mas o que poucas pessoas sabem é que nenhuma modelo, na época... isso aqui é cultura inútil só para ilustrar, mas vamos lá, ou talvez não tão inútil assim. E que nenhuma modelo, na época, se deu ao trabalho de posar de maneira tão indecente. E para que o modelito fosse então apresentado ao público através de fotos, a pessoa contratada para ser a modelo foi uma prostituta, a única ou as únicas que se dariam ao papel de vestir uma roupa tão indecente, não é? Aí a gente pula do primeiro maiô para o topless. Não é? Para quem não sabe, top em cima, less, menos ou nada, nada em cima. Não é? Do tomara que caia, caiu, e não se usa nada em cima. Não é? Então homens e mulheres estariam só com as suas tangas. E muita gente, quando sabe que em alguns países europeus isso é comum, usual e permitido, dizem que lá é cultural. Não é? Então eu fico imaginando vocês brasileiros, a quem Deus um dia pode dar a oportunidade, não é? Não vamos dizer que não, de ir visitar uma praia, ou não sei se é só na praia, eu sei que não é só na praia, não é?
E você está lá e está todo mundo fazendo topless, e aí você resolve fazer topless. Você é brasileira, né? Os homens não tomem desse mal, eles já fazem topless em qualquer lugar. Para quem não sabe, os homens usavam maiô antigamente, né? Com regata, bonitinho. E aí você fica assim, mas lá no Brasil é pecado, lá no Brasil não pode. Lá Deus não gosta, Deus só gosta de topless na Europa. Por quê? Porque você assimilou a ideia de que quando alguma coisa entra para a cultura, essa coisa se torna neutra. Essa coisa se torna, assim, ela vai para uma região em que ela não é nem pecado, nem algo bom por si só. É apenas uma manifestação cultural. E eu pretendo desafiar esse conceito explicando o que é pós-modernismo. Vamos dar uma olhada então no texto de Atos 17, 16 a 31. Todos leiamos a uma só voz, os irmãos podem começar a ler. Atos 17, 16 a 31, valendo. Muito bem. Esse discurso do apóstolo Paulo é um dos que mais me fascinam no livro de Atos, por ser extremamente completo, mas pela capacidade retórica. Ainda que a gente tenha aí, sei lá, um extrato do que foi aquela palestra que ele deu, aquela pregação,
Eu não sei. Eu sei que ele foi pego aparentemente de surpresa e ele se mostrou absolutamente preparado para falar, mas me chama a atenção a maneira como Paulo pega a circunstância e a situação que estava contra ele e a reverte de maneira a colocá-los contra a parede. Não é? Esse aí parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Cristo e a sua ressurreição. E quando ele é apertado, ele dá uma volta, passa por entre eles, costura todo mundo, e onde ele termina? No mesmo lugar onde ele estava sendo acusado antes, na ressurreição de Cristo. Uma capacidade aí muito interessante. Já já a gente volta nisso, só quero que você se lembre dessa maneira como Paulo conversa com a cultura, sem entender que essa cultura era uma cultura neutra. Então, para começarmos a corrigir, antes de definirmos o que é pós-modernismo e suas características, vamos inverter o quadro. Não é porque é bom, mas é porque é assim. Não é cada cultura produz a sua religião e cultura é algo neutro. Essa percepção, por mais que você resolva ir mais a fundo e correr atrás de alguns sociólogos e alguns antropólogos, a verdade, porque veja bem, antropologia e a sociologia também não são ciências neutras, de modo que o correto seria nós entendemos as coisas da perspectiva bíblica. E falando da perspectiva bíblica, cada religião produz a sua cultura. É o inverso. Não é? Um conjunto de pessoas tem uma religião ou a produz. Ou essa religião lhes é dada, ou ela é construída. E essa religião vai produzir uma cultura. A cultura será um reflexo em uma área cultural, desse entendimento do que nós chamamos de cosmovisão. Então, cultura não é algo neutro. É claro que por que alguns elementos culturais são comuns e por que alguns, ou seja, qualquer cultura tem, as possui, e por que alguns elementos culturais não ferem diretamente, em alguns momentos sequer ferem, até promovem a religião, seja ela qual for, cristianismo incluso, preferencialmente. Porque somos seres humanos, criados à imagem de Deus, não podemos fugir das nossas características criacionais. Todo ser humano vai em alguma medida promover a vida como ela foi projetada, senão ela se torna impossível de ser vivida. Então por isso que alguns elementos acabam batendo em uma cultura ou outra, alguns valores morais batem em uma cultura ou outra, mas não é algo neutro. Mas o que nós temos aí em Atos? Nós temos Paulo encontrando uma cultura idólatra. Repararam? Não é o que a gente está pensando. Chega lá e encontra uma religião. Sim, o problema é que ele pega o gancho da cultura para chegar na origem. E a cultura era a maneira como Paulo enxergava, ou seja, é o nosso cartão de apresentação para mostrar naquilo que nós cremos. Então, cuidado com os seus costumes. A frase, nós sempre fizemos assim, só pode servir em alguns casos para mostrar há quanto tempo temos sido idólatras. Mais nada. Não significa que o temos feito assim ao longo do tempo seja algo bom. Porque pode ser um reflexo cultural de uma perspectiva idólatra na área da religiosidade. Ou seja, eu sou espiritualmente falho, eu não conheço as Escrituras, não adoro o Deus das Escrituras, minha teologia não é boa, e eu mostro isso refletindo na minha cultura, nos meus costumes, na minha educação, que são áreas que normalmente a gente acha que a religião, a fé e a Bíblia, que Deus não está interessado. Ao contrário, vocês sabiam que Deus está extremamente interessado com a maneira como você se comporta à mesa? Sabia disso? Quem sabia disso? Quem sabia que Deus presta atenção, e não é um presta atenção do tipo, não, que Deus tem regras claras
com a maneira como você se senta à mesa para comer com determinadas pessoas. Que Deus está preocupado com regras de etiqueta. Quem sabia disso? Temos uma lá no fundo. Pois é, temos uma lá no fundo. Mais alguém sabia disso? Temos um e meio, que teve um que não levantou a mão, mas falou, o meu pai me teve... Sabe aquela coisa assim, papai comentou por cima, e ele é mesmo, e é. Pois não, presbítero. Você que levantou a mão, né? Pois não. É uma maneira de enxergar, mas tem um texto muito específico em Provérbios que diz assim: mete a faca à garganta se és glutão quando te assentares com o rei. É em Provérbios. Ou seja, quando você for sentar com autoridade, não saia comendo como um louco. Tenha vergonha nessa sua cara, crente, e se comporte. Quando você quiser comer, você faz um churrasco no quintal da sua casa lá em Jerusalém, mas não enche a boca com comida. Uma maneira elegante de dizer é isso: se você é tipo aquela pessoa que gosta de encher a pança, quando você for sentar com o rei, enfia a faca na garganta, para você não passar vergonha na frente dos outros. E você fala assim, mas Deus está preocupado com regra de etiqueta? E, gente, tem muito mais coisas em Provérbios que diz respeito à etiqueta, cuidados com higiene. Fora do acampamento. Exato. E a gente fica assim, mas Deus que inventou o banheiro, não é? Está na Bíblia. É verdade. Foi Deus que inventou o banheiro. E aí quando ele ensinou a gente a usar o banheiro, igual o pai faz com criança, ensina a usar o banheiro, ele explica: eu não quero que vocês façam as suas necessidades no meio do acampamento, que a gente pode pressupor. Eu nunca estudei isso, mas eu fico pensando, quando eu leio uma indicação dessa, que para nós parece tão óbvio, né? Não arrie as suas calças na frente da sua tenda. Aí você fica assim, gente, mas não é meio óbvio? Que tipo, né? Você não pode... estou no deserto, aí abre a tenda, vamos manar, aí põe para o lado. Não. Aí é tão óbvio, não pode. Necessidades perto de comida, perto de gente, perto de criança. Não. Aí ele diz assim, porque eu vou passear no acampamento à noite. E a razão do cuidado da higiene dentro do acampamento de Israel era o próprio Deus. Porque eu estarei no meio de vós. Olha, então quer dizer que em acampamento... Isso aí sou eu, minha maluquice aqui, minha heresia. Então quer dizer que em acampamentos de outras culturas, eles não viam nenhum problema que os deuses deles passeassem à noite e pisassem nos seus recados deixados espalhados pela cidade, pelo acampamento. Que Deus, entre aspas, em letra minúscula, que Deus é esse que não se preocupa com o odor, com a estética, com a saúde? Pois é, o nosso Deus é diferente. Cultura e religião, não é bem este o assunto, mas ele toca porque nós olhamos para algumas coisas que já estão entrando na igreja e a gente não percebe porque entende que é assim. Vocês dizem isso. Vocês dizem isso. Quando vocês pegam, por exemplo, os namorinhos mais modernos. Antigamente a gente não fazia assim. Olha o aspecto cultural. É que hoje não dá mais para fazer como fazia antes. Qual que é o nome disso? Além de ser vergonhice. Acomodação cultural. Você se acomoda com a sua cultura. Vamos dar uma olhada sobre o que é modernismo para ficar mais claro onde eu quero chegar. Quando a gente fala sobre pós-modernismo, nós vamos falar de uma era, de um tempo que é caracterizado por algumas coisas. A primeira característica que nós vemos aqui nessa definição, nessa primeira tentativa de definição, é a questão da ciência como aquela que tem a solução para as questões e necessidades humanas. Olha como isso vira cultura. A ciência já provou, adoro isso, né? A ciência é uma deusa,
né, sentada num trono de cobre. Nunca ela sentaria num trono de ouro, porque esse pertence a Deus, Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. Então a gente deixa o cobre por os demais. E ela, a ciência, ela diz as coisas. Já reparou que ela diz as coisas? Ela prova as coisas. A ciência já... Quem já ouviu essa expressão? A ciência já provou. Quem já infelizmente, já usou essa frase? A ciência já provou. Pois é. Só uma pessoa, só tem uma pessoa nessa igreja que já usou o raio da frase: olha, a ciência já provou. E aí você diz o que você quiser, porque depois disso, quando a ciência aprova, meu amigo, né, não tem conversa. A ciência é uma deusa absolutamente intolerante que prega a tolerância. Que quando a ciência aprova, não adianta dizer o contrário. Concorda? Não é verdade? O problema é que a ciência vive provando e depois ela desprova, depois ela prova, diz de novo, não é? Ela vive provando os trens. Pois é. O ovo que o diga, essa é nova. O ovo fazia mal pro colesterol, agora já não faz mais mal, depois não sei o quê. Pois é, por isso que eu nunca mudei de ideia. Bacon é bom. Nunca. Por que eu sei que bacon? Porque Deus criou o bacon. E tudo que Deus criou é bom, não é? E se fosse ruim, Deus não tinha virado para Pedro e diria: mata e come. Pronto. Uma mitologia simples. Aí você fala assim: mas isso é Pedro, o que diz Paulo sobre isso? Paulo diz assim: coma de tudo que se põe à mesa. Uma teologia simples, bíblica, não é? Mas vamos lá. A ciência prova tudo. Então eu não gosto disso. E eu acho que vocês também deviam aprender a não gostar. Quando alguém disser assim: a ciência já provou, você diz assim: que ciência? Em qual lugar? Dê as evidências. Não vai. Recentemente eu descobri, uma curiosidade, né? Vamos falar de cultura, né? Eu dei uma passeada cultural essa semana aí. Descobri essa semana, e estava até comentando ontem à noite, que eu não sabia que tinta de tatuagem tem níquel. Por exemplo, a cor marrom e amarela. Porque as cores mais escuras, principalmente o preto, tem fuligem e borracha queimada. E que essas tintas e a química para essas tintas não foi preparada para o corpo humano. Que a tinta usada para tatuagem foi primeiramente preparada para pintar carros. O detalhe é que quando você põe a tatuagem no braço, por exemplo, os compostos químicos prejudiciais não ficam presos ao local da tatuagem, mas eles entram na corrente sanguínea e, por conta de terem, por exemplo, uma concentração altíssima de níquel, alcatrão, borracha e fuligem, eles se acumulam em outros órgãos do corpo. Aí você fala assim: foi a ciência que provou. Não, foi a ciência na Universidade de Stanford. Tem um nome, que eu não sei, é um nome esquisito aqui. Tem um nome do cientista, tem a data, o estudo foi publicado esse ano. Na verdade foi publicado semana passada. Eu que vi a reportagem essa semana. Essa semana que acabou, né? Então semana retrasada, que hoje está começando uma outra. Então reparem. Quando você diz que a ciência, você tem que dizer quando, como, quem, aonde, do que estamos falando. Ou outra coisa, a ciência se tornou então uma deusa. Né? Uma outra coisa é que a tecnologia permite o controle total da natureza. O homem domina a natureza pelo poder da tecnologia. Não é? Então a pergunta é, eu estou me perguntando isso desde que parou de chover. Por que nós ainda não fizemos chover? Se dominamos, e repare, existe uma redenção para a falta de água, né? Então essa aqui é uma particularidade, o pessoal da internet que vai nos assistir aí não vai entender nada. Você que nos ouve lá do seu estado, está feliz da vida, tem água. Nós estamos passando problemas aqui em São Paulo, né? Não chove, não tem água, e nós estamos começando a fazer igual Jerusalém fazia, bebendo no próprio esgoto, só que tratado dessa vez. Não é? Chamamos educadamente de água de reuso, não é lindo isso? Pois é, eu prefiro a água que Deus manda lá de cima, é bem melhor. A questão é, Deus que manda. Falando, Deus não existe, já dizia Nietzsche.
Ok, então nós estamos com um sério problema, porque nós não sabemos fazer chover. Sabemos? Cadê a chuva? Se sabemos, por que não fazemos? Cadê a chuva? Não é? Cadê? Por que alguém não usa a tecnologia e não faz a água do Cantareira simplesmente aumentar? Tá, você vai dizer que a gente sabe fazer chover e vai estragar todo o exemplo. O Brasil paga um instituto chamado Cobra, que eles trabalham com tecnologia para tentar fazer chover. Ele paga. E pelo visto, os resultados estão evidentes. Isso aí. Então, logo, logo vai chover, graças ao Cobra. É certo. Tô achando que vão cobrar da gente. A tecnologia, pastor, ela pode controlar o calor dentro de um recipiente. Por que ela não controla o calor na natureza? Irmão, não, você fez a pergunta para o cabo errado. Não entendi. Verdade, nós não temos um controle tão absoluto sobre a natureza assim. Nós temos um controle parcial, às vezes um controle cuidadoso, mas não um controle da natureza. Mas nós chamamos a isso de... O primeiro seria o cientificismo, né? E aqui o tecnologismo, né? A segunda característica é o hedonismo, não é? O fim último da existência é o prazer. E esse já entrou na igreja, já domina. Esse aí é assim: você não gostou do culto, você não sentiu prazer, você vai procurar uma igreja que lhe cause prazer, uma igreja que lhe promova bem-estar. Você não gostou da pregação, não gostou do pastor, não gostou do slide, não gostou do comentário, você não vai fazer o que a Bíblia manda, que é ir ter com seu irmão, confrontá-lo, conversar, acertar. Você vai, sei lá, quais são as alternativas que o mundo vai dar? Não sei, nem quero saber, porque o fim último da existência não é o prazer. Como é que a gente vê isso na cultura? Simples. Não, isso aqui não é. Ninguém vai dizer assim: você tem que viver para ter prazer. Se você está tendo prazer, então é correto. Se você está tendo prazer e está gostando, então é bênção. Eles vão dizer assim: você merece ser feliz. Quem já ouviu essa frase aí? E o pior, né? Eu não vou nem não levante a sua mão quando eu perguntar quem é que já disse isso. Você, sabe o que as pessoas dizem? Parece um casal com problemas de casamento. Eles querem se divorciar e não tem motivo justo, segundo as Escrituras. E aí a pessoa diz assim: pastor, o que eu quero é ser feliz. Esse casamento me torna infeliz, então eu vou deixar o casamento porque eu quero ser feliz no restante da minha vida. O que ela está dizendo? Eu vivo para assim, o meu próprio prazer. Isso aqui não causa prazer, eu vou atrás do meu prazer. Não é assim que as coisas funcionam. Mas quando você assimila a ideia de que você vive para ser feliz, merece ser feliz, e é estimulado a sair em busca da sua felicidade, você esqueceu que felicidade mora nas mãos de um Deus que fez você para a própria glória dele, e que o seu fim último não é o prazer, senão a glória dele e o prazer que decorre da glória que é dada a ele somente. Eu já estou explicando, mas é só para você entender quais são as características do pós-modernismo. A outra característica é que tudo é viabilizado pelos recursos financeiros. Então, no final, a gente diz que tudo acaba em pizza, e pizza custa caro, né? Economismo, ou seja, o Deus do nosso século, o Deus maior, acho que o Deus que senta no trono do panteão dos deuses é o Deus da economia. Qual que é o assunto do momento, politicamente falando? Qual que é o assunto do momento? Ninguém sabe, né? Não sei, eu estava assistindo novela, não vi. Qual que é o assunto do momento, gente? Qual que é o assunto que mais se fala hoje? Ninguém sabe? Troca da... Opa, vamos lá, é o nome que eu quero. Troca da equipe econômica. Equipe econômica. Qual que é a grande preocupação para 2015? Crescimento da economia, inflação. Ou seja,
por que as pessoas elegem os governos, e falando muito especificamente do nosso. Ninguém está nem aí para a questão moral. O governo apoia o aborto, o governo apoia as causas LGBT, mas o governo melhorou a economia. Dinheirinho no bolso, promiscuidade no coração. Ótimo! Porque diminuiu, aí estão dizendo assim, esse governo não presta. Estão dizendo aí nas mídias. Por que o governo presta? Porque ele apoia causas imorais? Porque ele está destruindo a família? Porque ele está quebrando a Constituição? Não, ele não presta porque ele falhou na economia. Ele não cumpriu a meta de superávit primário. Você já deve ter ouvido essa palavra, talvez você não tenha entendido. Né? Você sabe que é um trem ruim, que vai faltar dinheiro ano que vem. Você não entendeu? Mudaram a regra do FGTS. Eu entendo, hein? Aí não. Mexe no FGTS dos outros, no meu não. Você não entendeu? Vai mexer com o salário mínimo, vai mexer com dinheiro. Aí esse governo não presta, hein? Aí não é de Deus. Tá vendo? O que é isso? É economia, tudo é viabilizado pelo financeiro, os recursos financeiros governam o mundo. O assunto do momento, a matéria do momento é economia. Antigamente, quando você queria que seu filho fosse promissor, você falava assim, meu filho vai fazer medicina, né? Todo mundo sonhava com o filho fazendo medicina. Pobre não, pobre só sonhava que o filho sobrevivesse, né? Agora, quem tinha um pouquinho mais, fala assim, se eu tiver dinheiro, meu filho vai fazer medicina. É claro que um pai que diz um negócio dele, sonha com um filho sendo missionário no Afeganistão, na África do Norte, lá. Na África lá de cima, não é? Porque assim, o meu filho vai fazer medicina, e quando tiver um ebola assim, ele vai lá, não é? Ele vai lá ajudar as pessoas, não é? Eu quero meu filho vai fazer medicina, porque eu quero que ele trabalhe no SUS, porque o bichinho vai ajudar as pessoas pobres. Ele vai trabalhar no postinho aqui da vila, né? Vou pagar 4 anos de uma faculdade que é um carro por mês, mas o bichinho vai ser bênção. Uma pessoa dessa, que está pensando no filho fazendo medicina, está dizendo assim, meu filho vai fazer medicina, minha filha vai ser médica, porque eu quero que ela colabore para o bem da humanidade, para que ela abençoe o próximo. É uma forma mais clara, direta e rápida de dizer, eu me importo com o meu próximo e minha família está compromissada com isso, certo? Não, certo, né? Quando alguém diz assim, eu quero que o meu filho faça medicina, eu estou dizendo, eu quero que o meu filho seja médico. Não. Seja rico. Tem certeza que é para falar separado dos pobres. Claro que pobre dá alergia e coceira. Infelizmente. Aí você fala assim, nossa, que frase horrível. Irmãos, quando essas coisas entram na igreja é que o problema é grave. Nós chamamos a isso de pós-modernismo. Tá? Já chegou na igreja? Bom, pós-modernismo já está ficando velho. Pós-modernismo já vai ficar para trás. Já entrou na igreja. E os seus detalhes, eu não estou entrando em detalhes aqui, mas os seus detalhes já começam a se sentir na igreja. Oi. Já fui para lá, naqueles mundão lá. Sim. Isso. Só coisa boa. Sim, como a mente pós-moderna já está construída na cabeça da pessoa. Sim. Quer ganhar dinheiro. É que dinheiro é um troço ruim, né? Ninguém gosta, ninguém quer. Precisa, não é? Quem não gosta de dinheiro aí? Eu não estou dizendo que ama e adora, estou dizendo não gosta. Não gosto, é um mal necessário. Eu sou obrigado a ter, né?
Quem lamenta, quem diz assim, gente, é muito dinheiro que eu recebo no fim do ano, tem um troço chamado 13º, eu fico sem saber com tanto dinheiro, é muita coisa, não preciso disso, não é? Ninguém? Não? Eu acho que o 13º já foi gasto. Olha só, como é que é? Olha a reação que diferente, né? Vamos lá. Como é que nós chegamos aqui? Agora nós vamos... Agora nós vamos chegar num ponto um pouquinho mais técnico. Eu preciso que vocês prestem atenção, porque a coisa não é tão simples. Agora nós vamos ter que passear pela história. Nós vamos começar na Baixa Idade Média, que eu não coloquei no slide, mas eu vou acabar tocando nesse assunto, que é chamada por alguns de Idade das Trevas. Existe uma cosmovisão por trás dessa afirmação, que é sempre assim, não é? A falta de cultura, ou seja, a falta de conhecimento da cultura, faz com que a gente pegue algumas coisas e aplique para outras que não tem nada a ver. Então algumas pessoas falam, a Idade Média é a Idade das Trevas, nada foi feito, produzido, construído. Ao contrário, quase tudo que nós temos em termos de tecnologia, de descobrimento, foi construído, descoberto e estudado na Idade Média. Mas é chamada de Idade das Trevas porque nesta época conhecimento era construído debaixo da igreja. Então dizem que a igreja governava o conhecimento. Teve desmandos? Claro que teve. E nós vamos... você vai se lembrar aqui à medida que nós caminhamos para dentro do assunto. Claro que teve. Quando alguém descobre que a Terra não é chata, isso pode mexer com muita coisa e o mundo não estava disposto a uma transformação tão revolucionária. Acabou se provando que a Terra não era um rapidez, né? Que a Terra era mais uma bola de futebol. A Terra não era uma panqueca chata e no final do mundo você caía no abismo, que algumas pessoas acreditavam nisso, né? Quando chegavam no mundo você ia cair no espaço. Não existe isso, não é assim que funciona, até hoje a gente brinca com isso em filmes e desenhos. Vamos dar uma olhada lá? Observar aí, por exemplo, que, como eu já adiantei, na Idade Média a ciência, o conhecimento, o avanço tecnológico, tudo isso estava nas mãos da Igreja Católica Apostólica Romana. Os clérigos eram os dominadores da cultura medieval. Quando você queria estudar, quando você queria crescer culturalmente, você procurava os colégios e a Igreja Católica. Então você estudava com clérigos, você estudava com teólogos, você estudava com padres que eram matemáticos, físicos, eles que dominavam a cultura de maneira geral. Nesse período, especialmente após o acesso proporcionado pelas cruzadas, nós chegamos ao conhecimento de um mundo totalmente novo por ser totalmente antigo. As cruzadas invadiram locais que a ideia era outra, mas você invade, chega, abre as portas e dá de cara com livros, com bibliotecas inteiras. Você descobre um mundo antigo. Um desses escritos, os escritos aristotélicos de Aristóteles, foi descoberto. E as pessoas passaram a ter um contato maior com as obras de Aristóteles. De repente você descobre, esse cara aqui não acaba sabido, não acaba que entendia das coisas. E a partir daí você desenvolveu-se o chamado escolasticismo. Você não está anotando? Faz mal, né? Se estivesse anotando, o que você anotaria? Uma definição. O que é escolasticismo? É um movimento medieval surgido entre 1250 e 1500. Repare, é um período bastante longo, que enfatizou a justificação racional da crença religiosa, bem como a apresentação dessas crenças de forma sistemática. Até hoje a gente é influenciado pelo escolasticismo. Em um aspecto foi positivo. A gente aprende a apresentar a fé de modo inteligível. Não é simplesmente eu creio e fala de qualquer jeito, sem muita definição. Mas o escolasticismo pregava esse movimento causado pelas
cruzadas que descobrem material novo. De repente eles dão de cara com um filósofo com um potencial igual ao que eles conheciam, Platão, mas que pensava de outra forma. Falou, opa! E ele é extremamente sistemático na sua apresentação. A gente precisa aprender a apresentar a nossa fé dessa forma, não é? E o seu principal expoente foi Tomás de Aquino. Não é? Então, quando você vai discutir com alguém que domina bem a filosofia tomista, cuidado, você pode ser engolido, sim, senhor. Não, porque eu sou reformado, que eu sou crente. Você pode ser tudo isso e ir para o céu totalmente ignorante. Lamento. Mas o fato é que esses cabras não estavam de brincadeira. Não estavam de brincadeira. Tomás de Aquino, após Agostinho, é o segundo grande nome na religião que mudou a face da filosofia. Do mundo, estamos falando da igreja, do mundo. Um homem extremamente inteligente que pegou os princípios de Aristóteles e aplicou à religião. E fez algo terrível chamado sincretismo. Uniu uma coisa a outra. Então nós estamos, essa é a base. O mundo vem, nós estamos chegando. Nós saímos de 1250, estamos chegando em 1500. Então o mundo está sofrendo esse tipo de transformação. Não é uma coisa que acontece num ano. Acontece aqui, acontece lá, descobre, lê, estuda, escreve, produz, entra na cultura, sugere mudanças, a cultura não aceita, a cultura assimila, a mudança é colocada em prática, às vezes demora uma geração para a coisa mudar, uma geração, passa 40, 80, 100, 150 anos, a coisa está mudando. Nós mudamos e chegamos ao que chamamos de idade moderna. Eu me lembro quando eu estava na escola estudando isso, acho que todo mundo aqui já deve ter visto isso na escola, não é? Principalmente porque a coisa começa com a evolução, não é? Idade da pedra, idade não sei o quê. Aí a gente chega aqui, eu me lembro da minha decepção. Eu falei, idade moderna. Eu falei, chegamos. Eu falei, nossa, a idade moderna é velha, né? A idade moderna é antiga, não é tão moderna assim. Então vamos lá. A transição acontece aí do medieval para o renascimento, não é? Os movimentos renascentistas, ou como você já deve ter ouvido falar, da Renascença. Nomes da Renascença, vocês se lembram, esse aqui, vocês se lembram de um? Você fala, esse aí, Francesco Petrarca. Não, ele é considerado o consolidador da Idade Moderna. Todo historiador vai escolher um marco. O marco da Idade Moderna, para a maioria dos historiadores, é Francesco Petrarca. Ele viveu aí de 1304 a 1374, não é? E ele combatia o escolasticismo aristotélico e estimulava o estudo da antiguidade. Olha só que interessante, não é? Ele estimulava o estudo da antiguidade clássica. Não vingou, mas ele foi o camarada que falou, gente, isso aí não vai dar em nada não. Não vai dar em nada, a gente tem que estudar os antigos, voltar para os originais. Essa ideia vai ganhando força, o Renascimento vai trazendo algumas diferenças para a vida, alguns descobrimentos. Um dos maiores e mais revolucionários descobrimentos, ou invenções, melhor dizendo, é essa de entre 1400 e 1468, é a imprensa, e foi inventada por Johannes Gutenberg. Nós sabemos que a reforma só teve o potencial de transformar o mundo que teve por causa da imprensa. Existem trabalhos acadêmicos muito bem escritos mostrando a importância da imprensa para a reforma. Lembrando que nós estamos aí há quase 100 anos de transformação da imprensa, não é? Gutenberg vai inventar a coisa e ela vai ganhando projeção no decorrer do tempo. O que nós temos como resultado disso? Nós já vimos, eu só estou relembrando aqui nesse slide. O iluminismo. Lembra que a gente falou disso? O iluminismo. E é por isso que é chamado de Idade das Trevas a Idade Moderna.
porque se acreditava que agora as luzes do entendimento humano iluminariam o conhecimento da humanidade. Se as luzes foram acesas agora, significa que elas estavam apagadas antes. Então, não é que não há invenção, não é que não há mudança, não é que não há transformação social, tecnológica, política na Idade Média. Mas é porque agora o homem se tornou a medida de todas as coisas. O homem se vê iluminado pelas suas próprias capacidades intelectuais. Lindo, o discurso é bonito. A verdade é que agora o homem não tem mais que fazer ciência debaixo do crivo da igreja. Então agora ele está livre para pensar o que quiser, do jeito que quiser, sem os limites da fé. Eles chamam isso de luz, iluminismo. Logo, estar debaixo da igreja era estar debaixo das trevas. Não é interessante como até hoje, nós estamos falando aí de 1500, 1400, 1300, até hoje, pessoas que acreditam na Bíblia e na religião são tidas por burras, topeiras, cegas, em trevas. É ou não é assim? Até hoje. Engraçado, porque... Engraçado não, é triste. Não é curioso como em Deuteronômio Deus já nos dizia que se nós estudássemos a lei do Senhor e as vivêssemos, o povo que vivesse ao redor de Israel diria: certamente esse povo é gente sábia e inteligente. Mas a Idade Moderna inverteu o quadro. Curioso, não é? Lembra muito aquela cobrinha do Éden, não é? Não é uma cobrinha qualquer não, filho, era um demônio que inverte as coisas. E de repente a luz que a Escritura lançava, porque os dominadores do conhecimento se perderam, porque eu não cheguei no que veio antes, não é? Eu parti da Idade Média, mas eles já estavam perdidos. Eles queriam um controle social e não o avanço do conhecimento, embora isso ainda acontecesse, apesar das dificuldades. Mas inverteu-se tudo. A igreja, que é a única fonte de luz para o mundo em trevas, foi invertido. Agora a luz estava fora da igreja e dentro da igreja havia trevas. A Idade Média virou a Idade das Trevas, porque a Idade Média estava debaixo da igreja. A Idade Moderna era a Idade da Luz, porque agora o homem não estava preso a Deus. Olha que loucura. E alguns nomes importantes aparecem aí. Dois deles eu resolvi colocar. Existem outros, é claro, não é? Dessa idade, mas a gente vai colocar aqui, por exemplo, Voltaire. De quando que é Voltaire? 1694 a 1778. Olha só, hein? Reparem em que época nós estamos. 1694 nasce Voltaire, 1778 morre. Então repare, a sensação de que o homem governava o próprio destino e o próprio conhecimento era tão grande que Voltaire não temeu afirmar a necessidade da religião satisfazer o homem e não somente a Deus. A gente acha que essas coisas moderninhas, estão entrando na igreja, é moderna, é bem moderna, é idade moderna. Nós estamos falando de coisas de 1600. Voltaire foi o homem que falou assim: gente, religião não pode ser agradável só a Deus, religião também tem que ser agradável ao homem. Vamos agradar a Deus? Vamos. Mas vamos nos, né? Nós também, né? Todo mundo aqui é filho de Deus. Essa parte eu não sei se foi Voltaire que disse, não. Mas foi Voltaire que começou. Olha só que coisa curiosa, não é? Não é assim que nós pensamos? Aí, pastor, tá certo? Tá na Bíblia? Sim, Deus tem que ser glorificado aí. Mas e o meu conforto? E as minhas facilidades? Afinal de contas, feira tá aqui, né? Tá aqui, olhando para minha cara, tal, aí você sai, e Satanás vai ventar bem na hora que a gente sai, para o cheiro do pastel entrar direto no nariz, não é? Aí você já olha para o pastel, o olho já alcança o tomate.
Mas você fala, ei, não tem em casa. Não estou dizendo que você não deva fazer, será que estou? Mas, repare, de repente, Deus tem que ser glorificado? Tem, não estou discutindo isso, desde que eu seja junto. Deus tem que ser obedecido? Tem, desde que não seja tão difícil. Voltaire se atreveu a dizer que a religião tinha que ser agradável aos homens. Então, o conforto, a facilidade, uma religião agradável ao homem, é uma religião como a que nós temos hoje no nosso país, dominando o cenário. Uma religião que fala de Deus, fala de salvação sem Jesus, fala de salvação sem cruz, mas não muda a vida das pessoas. Antigamente, bem antigamente, tinha uma música que dizia assim, eu venho como estou. Não é? Eu gostava dessa música. Eu não gosto muito que ela não termina, né? Eu venho como estou, e aí? Spurgeon dizia assim, Deus te ama, e por isso te recebe como você se apresenta. Mas Ele te ama tanto, que Ele não vai deixar você como você se apresentou. Eu venho como estou, mas eu não volto como eu vim. E hoje as igrejas é assim, venha como você está. Aí você vem, e volte como você veio, para você quando voltar de novo, você vir como você está, de novo. Nada muda, o vocabulário não muda, as roupas não mudam, os gostos não mudam, as ideias não mudam, porque você não precisa mudar nada. A religião se tornou agradável ao cliente. E hoje em dia existe um movimento chamado Sensitive Seeker, que é uma igreja que se preocupa com a clientela. É uma igreja que se preocupa com o sem igreja, com o desigrejado. E projeta o seu culto de modo que ele seja agradável a quem não gosta de religião ou de igreja. É um culto agradável ao ímpio. Como seria um culto desse? Esse culto já existe, na minha opinião, isso aqui é heresia minha agora, tá? Então sempre separo aquilo que você vai encontrar nos livros e aquilo que eu penso. Estou falando da minha heresia particular, eu acho que esse culto já existe e chama Domingão do Faustão. É isso. É apropriado para quem tem um gosto corrompido pelo mal. Tem tudo que um ímpio e uma ímpia gosta de ver. É religioso, porque religiosamente passa no mesmo horário. Não é? Eu sempre brinco com a minha esposa que ela, às vezes em quando, gosta de assistir umas receitas lá na Ana Maria. Eu falo, Ana Maria faz devocional, você já reparou? A risada generalizada das mulheres prova que tem mais gente interessada nas receitas da Ana Maria aí, né? Minha esposa só, né? Eu falo, ela nunca vê a devocional, eu espero, mas a risada denuncia, mas faz ou não faz devocional todo dia? É um negócio esquisito, mas todo dia a música muda, ela começa a falar de maneira bonita, o papagaio diz amém no fim, e a coisa continua. Bom, acabou a devocional, vamos para a comida. Bom, comida foi Deus que veio e trouxe, é bom. Mas repare como certas coisas são religiosas. E eu me lembro como era muito mais comum a gente ouvir no final. Eu me lembro com pesar, eu não era pastor, eu era menino. Eu me lembro com pesar como lá fora, no culto, depois do culto, havia mais conversa sobre as vídeos cacetadas do que sobre o sermão. Não havia uma conexão entre o que eles acabaram de fazer e o culto que foi feito durante o dia. Outro nome que você está vendo aí é o nome de Immanuel Kant, que ensinou, Immanuel Kant, 1724 a 1804, ensinou que o pensamento sobre Deus seria meramente especulativo. Ideias da cabeça. Uma ilusão da razão. Ou seja, Deus não era explicável racionalmente. Caracterizando o conhecimento sobre Deus apenas como crença a respeito do que deva ser e não daquilo sobre o que realmente seja. Kant não achava que Deus era conhecível. Então, de modo que você apenas especulava, apenas imaginava sobre o que poderia ser Deus, caso ele existisse.
E a menos que a razão pudesse explicar, alguma coisa não poderia ser crível, não poderia ser crida. Immanuel Kant é até hoje um filósofo dificílimo de entender, dificílimo de combater e ainda causa muitos estragos na nossa vida. Vocês podem, meus irmãos, não conhecer os livros e as ideias desses homens, mas os dramaturgos que fazem seus desenhos, suas novelas, seus filmes, seus seriados, conhecem e conhecem muito. Muito. Recentemente, ouvindo uma entrevista no rádio, eles estavam entrevistando um cantor de rock que participou da ópera rock Jesus Cristo Popstar. E ele dizendo que ele fez essa ópera rock, ele cantou no México e no Brasil. E que a preparação para a ópera rock para a ópera rock Jesus Cristo Popstar e nos dois países foi diferente. E diz que eles foram muito cobrados. Aí falou, você tinha que aí o entrevistador, culturalmente muito vasto, né, um grande conhecedor da cultura, perguntou assim, vocês tinham que ensaiar muito, vocês tinham um trabalho vocal muito intenso? Ele falou, não, a gente tinha que ler. Ele falou, a gente leu tanto que a gente, olha só, a gente leu tanto que a gente chegou a ler até a Bíblia. Chegou até ler a Bíblia para saber um pouco mais sobre a história de, pasmem, Judas. Ele me disse através do rádio, Judas é o personagem mais rico e mais interessante da história. Não é? Entendeu tudo, correto? Pois é, como é que nós chegamos aqui? Pós-modernidade. Pós-modernidade. Bom, na pós-modernidade, o pensador, a cabeça que pensa, ela se torna suficiente, não é? Repare, o pós-modernismo não se divorciou completamente do pensamento moderno, tá? Essa corrente enfatiza a suficiência do pensador e o isola em uma suposta independência de qualquer fator que o domine. Não entendeu? Simples. Você não é moldado ou influenciado pela sua cultura, pelos seus costumes. Quando você pensa de modo independente. E o que você pensa é suficiente. Entendeu? É filosofia demais para você? Sabe como é que você diz isso? Ah, eu penso assim. Quem já ouviu isso? Não, eu não entendo dessa forma, eu entendo de outra forma. Quem já ouviu isso aí? Alguém já? Eu ouvi isso ontem. Pois é, eu ouvi isso ontem aí, ó. Tá vendo? Você quando começa a falar com as pessoas, elas não respondem assim, dizendo, não tem nada de errado, e tem, eles te matariam se pudessem. Mas é como se eles dissessem, não tem nada de errado você pensar assim, desde que você não me obrigue a pensar igual. E como é que elas dizem isso? Mostrando que cada pensador, que todo mundo virou pensador, que cada um pensa com a própria cabeça, e isso lhes é suficiente. Eu não penso assim. Ah, eu entendo isso de outra forma. Já pensou se fosse verdade? Eu sempre ilustro isso com um cheque. Sabe aquele troço? Cheque, você assina e sai dinheiro daquele papel? É cheque. Então, eu sempre ilustro aquilo. Já imaginou se fosse verdade? Aliás, já imaginou se fosse verdade? Olha a palavra verdade lá, já vou falar de verdade. Que cada pensador constrói a sua própria verdade, e são verdades que, embora competitivas, existem, são reais. Que uma verdade contrária a outra verdade pode ser tão verdade quanto a verdade a que ela é contrária. Não entendeu? O cheque vai te explicar. Eu não vou te passar um cheque. Eu vou te explicar como é que funciona. Você tem um cheque na mão. E aí, você vai ao banco a sacar o cheque. Você quer o dinheiro. Coisa que eu não recomendo você sacar nada no banco hoje em dia, que você pode ser morto. Mas vamos lá. Você vai sacar o dinheiro.
Aí você vai lá no caixa. Você tem um cheque na mão, você olha e faz a sua interpretação. Eu penso que esse cheque é um cheque de R$100. E você vai lá sacar o cheque de R$100. Aí você apresenta o cheque para o caixa. Aí o caixa diz, muito bem, carimba, faz tudo que tem que fazer, assina, risca, olha para sua cara, digita lá, pega o dinheiro e lhe entrega R$10. Você fala, acho que desculpa, eu acho que não faltou, né? O cheque é de R$100. Aí ele diz, não senhor, o cheque é de R$10. Falou, não, a briga começou. Estresse, mexeu no meu dinheiro, né? Quem mexeu no meu queijo, eu fico bravo. Aí a conversa vai parar na gerência. Você chama o gerente. O gerente vem e fala assim, nem 100, nem 10. Esse cheque é um cheque de R$1. Aí você fala, não é possível. Aí você vai usar o argumento pós-moderno. Na minha interpretação, esse cheque é de R$100, eu quero R$100. Se fosse verdade que cada pensador é suficiente com a sua própria cabeça, o caixa diria, na minha é de 10. E o gerente ia dizer, na minha é de 1. Só que a própria ideia que eu acabei de construir é uma ideia de hierarquia. Qual que é o valor que vai imperar no final? Mas se fosse verdade que o pós-modernismo tem razão, quem deveria ter razão nessa briga? Os três, não é ninguém. Os três. O cheque seria ao mesmo tempo de 100, de 10 e de 1. Bom, se os pós-modernistas falam, caminhem comigo, vamos junto aqui para ninguém cair da carroça. Se o cheque é ao mesmo tempo 3 valores, isso parece problema de vestibular. Com quanto dinheiro sairá Maria do banco? 111. Linda, né? Só na terra encantada da Thaís, que essa pessoa sairia com R$111. A resposta mais óbvia devia ser, nunca mais essas 3 pessoas vão sair do banco. Porque se os 3 estão certos e os 3 querem valer a sua verdade, quando que eles vão sair do banco? Exatamente, alguém teria que abrir mão da sua verdade. Não é bonitinho? A gente não ouve isso? Verdade, olha, pós-modernismo. O que é verdade? Bom, no pós-modernismo não existe uma só verdade, tá? A verdade não estaria ligada ao uso correto e lógico da razão diante do mundo percebido, mas apenas às impressões aprendidas e que gerariam respostas no observador. Questiona-se o próprio cerne da verdade e valoriza-se o imediato e o circunstancial. Ou seja, o que é verdade para mim é só verdade agora. Pode não ser verdade para mim daqui a pouco. É uma loucura, né? O pós-modernismo é louco. O pós-modernismo não faz sentido. Porque o que é verdade, até que eu não queira mais que seja. Daqui a pouco pode não ser mais verdade. Quem já ouviu as frases, minha verdade, sua verdade? Quem já ouviu essa frase, essas expressões? Essa é a minha verdade. A sua verdade é verdade para você. Quem já ouviu esse trem aí? Já? Isso é pós-modernismo. Agora veja bem, meus irmãos, como é que pode verdades competirem entre si? O que é verdade tem que ser verdade aqui e lá onde faz topless. O que é verdade tem que ser verdade aqui em 2014 como foi em 1014. Porque o que é verdade, se mudar a verdade, deixa de ser verdade? Não. Se a verdade muda, ela nunca foi verdade. Verdade, para ser verdade, tem que ser por uma característica óbvia, absoluta. E esse é um outro conceito que não existe no pós-modernismo. O conceito de absolutos. Não existe nada absoluto. Como já diria o grande... quando a gente diz assim, quando diria o grande, a gente não sabe quem falou... Né? Sabe nem o que ele fazia da vida. Como diria o grande pensador, podia ser leiteiro.
tudo é relativo. Aí você fala assim, eu sei quem falou. Não, eu não sei quem falou. Mas se alguém falou, andou falando e falou o que o nosso tempo crê. Tudo é relativo. Mas alguém, quando falou que tudo era relativo, não estava falando da teoria da relatividade, que eu também não faço ideia do que se trate. Estava falando, minha área é outra. Estava falando de que, por causa, olha só, teoria da relatividade não tem nada a ver com isso, mas pegaram a palavra, entenderam razoavelmente o conceito e aplicaram a dizer que tudo é relativo, ou seja, não existem mais absolutos. Eu posso criar relações com esta coisa que mudam essa coisa de significado. O nome que nós chamamos a isso de pluralismo, ou seja, a verdade se tornou plural porque se relativizou a verdade, não é? Então o pluralismo moderno visava a convivência amigável entre visões diferentes e opostas relacionadas ao ideal iluminista de fraternidade universal e tolerância. Para que a gente se tolere, a gente precisa concordar. Como a gente não vai concordar, cada um tem a sua verdade. Gente, eu dei um semestre de aula no Mackenzie. Eu dei aula de ética e cidadania. E o que eu queria estabelecer com os meus alunos é que ética tem que ser absoluta. Ou seja, eu queria fazê-los entender o conceito de verdade. E aí eu passei para eles um vídeo chamado Red Balloon, balão vermelho, onde a mocinha aparece com um balão vermelho e um outro fala assim, nossa, que balão verde bonito. Fala, não é um balão verde, é um balão vermelho. Aí ficam discutindo por que é verde, por que é vermelho, e os argumentos não são esses que vocês estão pensando, não. Fala assim, é vermelho porque minha mãe me ensinou que era vermelho. A outra fala, não, é verde porque eu aprendi no decorrer da vida que é verde. Aí chega um terceiro camarada, eles vão falar, vamos tirar a prova dos nomes, vamos ver se é verde ou se é vermelho. Aí eles argumentam e aí perguntam no fim, é verde ou é vermelho? Ele diz, o balão é azul. Aí caiu na prova. O professor, quando dá matéria em sala, pode cobrar na prova. A última pergunta da minha prova no semestre foi: que cor era o balão? Gente, dá para escrever um livro com as respostas que você tira dos universitários. Quase ninguém argumentou que o balão era vermelho. A maioria argumentava que o balão poderia ser vermelho de acordo com a sua própria perspectiva. Era a coisa mais esquisita de ver. E aí eu perguntei para eles, que a pergunta caiu, foi a mesma pergunta no começo e no fim do semestre. Como pode o balão ser ao mesmo tempo vermelho, azul e verde? Não dá. E a gente conversou, até que eu tinha um menino lá, um aluno, que ele era muito relaxado, mas extremamente inteligente. Olha, esses bichinhos são os piores. Eu falei para ele, eu chamei ele, eu falei, se eu não fosse pastor, eu te dava uma nota boa só por causa da criatividade. Porque quando eu ensinei sobre o balão, eu fui mostrando Nietzsche, que disse que não existe Deus, mostrando os filósofos, né? E ele pescou. De que cor era o balão? Todo mundo argumentando sobre a cor, ele escreveu uma frase e entregou a prova. Não existe balão. Pronto. De que cor que é o balão? Não existe um balão. Eu falei, rapaz, gostei. Inteligente, criativo, mas zero. Né? Foi o que deu para fazer. Verdades plurais? Então é assim? Em vez da gente, porque é assim que as pessoas fazem, em vez de brigar pela verdade, que Deus está certo, que Bíblia está certa, que religião está certa, peraí, não existe Deus. Seja lá o que você esteja brigando, vai brigar pelo quê? Por um Deus que não existe? E no final, quando você descobrir que quem está certo, Deus sequer existe. Pronto, resolvido o problema. Isso aqui me lembra muito, só para não dizer que não falei das flores, não é? Há uma cena que eu sempre chamo isso aqui, na minha cabeça, quando alguém argumenta dessa forma, como se chutasse a bola para fora.
Essa expressão que eu uso, que nem sempre ao longo dos anos eu venho usando, é uma cena do Chaves, só para fazer uma referência ao ator que morreu nessa semana. É uma cena em que está todo mundo brigando pela bola. E a bola é minha, a bola não é minha, de quem que é essa bola? O Chaves resolveu o problema. Ele pega a bola, chuta a bola e ela passa por cima da casa, vai parar no outro pátio. Está resolvido. De quem que é a bola? Não existe bola. Pá! Acabou. Não é fácil de resolver? Que religião está certa? Chuta Deus para cima e diz, não existe Deus. Quem quiser saber sobre Deus vai ter que sair desse pátio, ir até o pátio de lá e brigar. Aqui eu não quero briga. Não existe balão. Pô! E muitas vezes somos nós quem chutamos a bola para fora. Não é? Quando nós somos promotores da verdade. Esses dias, só para encerrar aqui, que eu estou chegando ao fim. Esses dias chegou uma pessoa lá, esbravejando. Marcela pegou o capelão bravo, porque a pessoa xingou ele toda a vida. Porque ela falou a verdade e não recebeu uma bolsa. A verdade é que ela não pagava a mensalidade. Aí ela falou, vocês são um bando de falsos, dizia ele, né? Por quê? Porque vocês dizem que conhecereis a verdade vos libertará. Eu falei a verdade, vocês não me deram bolsa. Aí eu falei assim para ele, entendendo Jesus, você está fazendo isso errado. Porque Jesus não estava falando que se você falar a verdade, você não vai ter problema. Você chega no banco e fala assim, eu vou falar a verdade, eu não estou pagando. Vocês podem perdoar a dívida? É verdade. Por que você não está pagando? Sabe o que é? Eu vou falar a verdade para você. Eu tenho uma avó doente. É verdade. Eu tenho um filho doente. Eu comprei um carro, rapaz. Aí o dinheiro está indo para lá, não estou pagando. Eu falei a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade me liberta de pagar. Não é isso que Jesus ensinou? Pois é. E eu falei assim, olha só como é que o conceito de verdade é manipulado de modo a dizer o que eu quero e não o que tem que ser dito. Como é que a gente vive a partir de agora? Como é que a gente faz para não sucumbir diante de um mundo que pensa assim? Não é? Aí você deve estar pensando nessa altura, onde está o apóstolo Paulo? Bom, volte para o texto de Atos, vamos relembrar o que está acontecendo lá em Atos. Não é? Só para a gente caminhar para o fim aí. Você está lá em Atos 17, não é? O que você tem em Atos? Você tem Paulo, que percebe que em Atenas todo mundo chutava a bola para o alto, porque cada um tinha o seu Deus, e eles se reuniam para confraternizar. Eles já eram pós-modernos. É inacreditável como a gente olha para a Escritura e não vê Salomão estava certo. Não existe nada de novo debaixo do sol. Então vamos lá, todo mundo, cada um com seu balão de uma cor diferente. E estavam todos convivendo bem, até que Paulo chega e começa a furar o balão de todo mundo. Eu vou falar, não é assim? Cada um tem a sua verdade, não é? A verdade não é relativa. Então eu vou dizer a minha verdade. Só que de repente a verdade dele tornava impossível que qualquer outra verdade existisse. Algumas pessoas reclamam muito quando eu começo a falar desses assuntos, principalmente os ímpios. Porque ele fala assim, do jeito que você fala, dá a impressão que só a presbiteriana está certa. Do jeito que você fala, dá a impressão que só que o seu Deus está certo. Sabe o que eu digo para as pessoas? Desculpa se eu te passei uma boa impressão. Cá entre nós, eu não acho que só a presbiteriana está certa, mas das certas eu acho que a presbiteriana é a que está mais certa. Quer uma prova? Eu sou o pastor da igreja presbiteriana. Se por acaso eu achasse que a igreja metodista está certa e fosse pastor presbiteriano, acho que aí teríamos um problema. Concorda? Qual o problema de eu achar que a igreja presbiteriana é a mais certa dentre as certas? Nenhuma, se eu sou presbiteriano. Ou é correto? Eu não concordo. Muito bem, está na hora de nós procurarmos a sua denominação, não é? Não é um negócio simples? Se eu acho que a igreja está errada,
Ou eu estou errado, ou a igreja está errada mesmo. Se a gente vai alinhar, qual é que é o parâmetro? É a Bíblia. É com ela que a gente mede se a igreja está certa ou se eu estou certo. Ela é o parâmetro, a Escritura Sagrada. É claro que eu acredito que o meu Deus é o único que existe. É claro que eu acredito que o meu Deus é o único que está certo. Estranho seria o contrário. E o cabra ainda ser pastor. Isso seria estranho e irônico. Como é que a gente resolve isso? Simples, promovemos a verdade. Temos que passar a impressão correta. Qual é a impressão? De que só há salvação através de um nome. Como eu disse recentemente a uns colegas lá, estavam falando muito sobre uma coisa lá, depositando muita fé. Eu não vou me referir especificamente a isso, para não expor a situação, mas brincando, eu diria assim: temos um Redentor, começa com J, mas seu nome não é Genésio. Ok? Você precisa passar, se há salvação em um só nome, não é nomes que começam com J. Eu fui presidente de um conselho onde todos os membros começavam com J. Era Jonatas, João, Jânio e Jabes. Aí eu falava assim, nesse conselho só tem J. João, Jânio, Jesus. Esse Jesus, aí fala assim, aí quando entrou um presbítero com D, ele falou, agora estragou. Eu falei, não, o único J que interessa é o de Jesus. O que não é, repare, não é qualquer coisa que faz a diferença. Só Cristo salva. Não existe uma religião boa. Só existe uma correta e outras erradas. Não existe ora lá para o seu Deus, ora lá na sua igreja por mim. Só existe um Deus. Pai de todos, sobre todos, só existe uma fé, um batismo, um Redentor. Se isso é verdade, todo o resto tem que ser mentira. E a Bíblia não negocia. Seja Deus verdadeiro e todo homem. Acabou. Acabou. E a gente fica negociando com a verdade. Não, o tempo pós-moderno coloca todos esses males para fora. Que bom, vamos expurgá-los, vamos limpar, vamos enfrentar. Como viveremos? Duas rápidas aplicações. Primeiro, cada público, conforme a sua cultura local, lembre-se que cultura é um resultado da religião, mas é um excelente gancho. Paulo usou esse gancho, mas ele não usou só dessa vez. Então já vou dar alguns exemplos. Cada público, conforme a sua cultura local, sua faixa etária, sexo, época histórica, modo de pensar, que é uma cosmovisão, carece de uma abordagem que seja compreensível e atinja seu coração. Eu sou obrigado a concordar, não acho que a gente deva fazer sectarização, divisões, não é? Eu acho que não existe a Bíblia da mulher, não acho que existe a Bíblia do idoso, eu acho que existe a Bíblia, que serve para a mulher, serve para o idoso, serve para a criança, a Bíblia só. Eu sei que as Bíblias de estudo querem ser específicas, não é uma crítica exatamente a isso, mas a cultura que gera isso. Então reparem, Bíblia é Bíblia, ponto. Mas você não fala para a SAF da mesma forma que você fala para o PH. É isso que ele está dizendo. Você não fala para um ímpio de uma determinada época e região da mesma forma que você vai falar para outro de outra época e de outro lugar. Normal. Normal, é assim. É uma dinâmica natural, não vejo nenhuma dificuldade escriturística aqui. Mas repare, o objetivo então é desvelar, mostrar a necessidade profunda das pessoas de um Redentor, a plena suficiência de Cristo para a satisfação da justiça de Deus e a manifestação da sua glória. Paulo fez isso? Alguns exemplos. Você está em Atos 17, correto? Se você voltar para Atos 13, o apóstolo Paulo, logo em sua primeira viagem missionária, diante de um auditório misto de judeus e gentios que se tornaram tementes a Deus, chamado de prosélitos, na cidade de Antioquia da Pisídia, está em Atos 13, você pode acompanhar aí dos versos 15 a 41, só passar o olho, tá? Só passa o olho aí, Atos 13, 15 a 41,
Paulo vai trabalhar a questão da encarnação de Deus na pessoa do Filho como descendente de Davi. Em determinado momento, lá por volta do 36, ele diz assim: na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção, porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Vamos entender o que está... Olha a diferença de estilo. Paulo, em Atos 17, está em Atenas, está no Areópago. Ele olha para a multiplicidade de Deus, uma cultura helenística, romana, de descendência grega, de fala grega. Ele olha para aquilo e começa a conversar na língua deles, dentro da cultura deles. Vejo vocês aqui, tal. Eu queria falar do Deus desconhecido, conta uma história. Aqui não, aqui o ambiente dele, o auditório dele é diferente. Ele está lidando com judeus. Ele pega Davi, o grande rei, e diz assim: Davi não ressuscitou. Davi viu corrupção. Mas existe um filho de Davi que Deus acreditou ressuscitando dentre os mortos. Ele não viu corrupção. Ele faz links diferentes com judeus que ele faz com gentios. Se ele chega assim para Atenas e fala assim: porque Jesus é o Messias prometido, filho de Davi. Alguém pode chegar lá e dizer: quem é Davi? Foi o rei de Israel. Israel, irmão, vocês são escravos do Império Romano. Vocês têm um rei? Não. Deixa eu explicar. Do que você está falando? Eu não entendo isso. Paulo não usou Davi. Usou a religiosidade presente. São os ganchos que a cultura nos fornece. Então, podemos, mas não nos acomodar à cultura. Dialogar com ela sim, se acomodar jamais. Na segunda viagem missionária, aí você tem Atos 17, e você vê que Paulo fala de modo diferente daquele que ele falou em Atos 13, que é o texto que a gente acabou de ler aí, né? Bom, olha aí. 2 avisos, 2 coisas erradas. Quais são as opções que nós temos? Essas são 2 opções erradas. A primeira opção é ceder à pressão do tempo e passar a agir dissimulado como pessoas desse tempo. Ou seja, a gente vive lá fora como se fosse ímpio, mas a gente acredita nas coisas que a igreja fala aqui. Não desiste, vai mudar, o mundo não vai mudar, a gente dissimula. Lá fora a gente finge que é ímpio, a gente dá risada, recebe junto, alegria e tal, não confronta ninguém. Você discorda, mas você fica calado, quieto, ri junto, tranquilo. Dissimula. A outra é rejeitar o pós-modernismo e virar um Dom Quixote do Evangelho. Não é? Para quem não sabe, na obra de Miguel de Cervantes, de Dom Quixote, que tinha problemas severos de visão, achava que lutava contra gigantes enquanto dava espadadas em moinhos de vento. Ele sobrevivia aos gigantes que ele matava porque eles eram gigantes de vento. Ou seja, eles estavam lá sem fazer nada, eles nunca atacariam o guerreiro. E a gente às vezes fica assim, com a espada vencendo os heróis do passado, dando murro em sarcófago, como se os mortos fossem se levantar para se defender. O que eu quero dizer com isso? Que a igreja não pode, já que ela não vai ceder à pressão, não vamos ceder à pressão, nós vamos para cima. Tá, a gente não pode sair enfrentando os problemas de anos atrás. A igreja não está resolvendo os problemas do nosso século. Ela está dando respostas para o século passado, retrasado. Por que a reforma e por que a teologia revolucionou tanto a história do mundo? Porque ela respondeu às demandas da sua época. Quais são as demandas da nossa? Bom, a única alternativa, ou as alternativas obrigatórias, é prosseguir com os passos da reforma e retornar para a Escritura como verdade objetiva revelada pelo Deus Criador. E, como consequência disso, a igreja deve clamar a Deus por poder do Espírito, coragem e ousadia para romper ativamente as barreiras construídas pelo mundo não cristão, enquanto santifica a Cristo como Senhor em seu coração. Ou seja,
A igreja vai sábia, porém firmemente, em direção ao mundo, com o objetivo de levar a redenção que há em Cristo e não somente mostrar que ela está certa. A certeza tem que, nesse caso, salvar. E por fim, o pós-modernismo, ou em resumo, não é? O pós-modernismo representa o conceito demoníaco de que não existe verdade absoluta. Já vimos isso, só para resumir. E a igreja precisa estar alerta para uma pregação que seja relevante para o seu tempo, sem abrir mão do conteúdo da verdade absoluta das Escrituras. Fica um aviso que relevância não é o nosso principal objetivo. Há muitas igrejas que se perderam porque quiseram ser só relevantes. Não, eu acho que querer ser irrelevante é errado. Querer ser relevante é o objetivo errado. Eu não ligo, eu sou irrelevante. Você não é uma pessoa irrelevante, não deve estar numa igreja irrelevante, não deve desejar a irrelevância. Contudo, desejar ser relevante para ser relevante é o tal do rebelde sem causa, é o cara que pede para jogar pimenta só para arder. Ele não tem motivo, a polêmica pela polêmica. Vamos bagunçar um pouquinho? Ele quer ver o circo pegar fogo? Essa pessoa também é relevante, mas da pior maneira possível, é um relevante inútil. Não é isso que a igreja é chamada para fazer, não é para fazer barulho, é para ser um agente transformador. É para relembrar o mundo que sem uma verdade absoluta não existe vida. Como é que a gente vai viver num mundo que não tem verdade absoluta? Outra coisa, como é que você derrota o pós-modernismo? Como é que você faz para não cair numa dessas? Não é um negócio tão complicado, mas a gente precisa entender a coisa como ela é. Como é que a gente faz, pastor? Quando alguém disser que não existe uma só verdade, pergunte para ele se o que ele está falando é verdade. Porque se não existem verdades absolutas, a frase não existe verdade absoluta é uma verdade absoluta que nega que não existem verdades absolutas. Deu para entender? Vamos de novo? Alguém diz assim, não existe uma só verdade. Fala, mas o que você acabou de dizer é uma verdade. Logo, existe uma só verdade. A de que não existe uma só verdade. Só que são verdades que se contradizem. Se é verdade que não existe uma só verdade, então não é verdade. E olha que bagunça. Não é verdade que seja verdade que não existe uma verdade. Deu... Claro que não deu para entender. Mas é simples, gente. Se você diz assim, água não existe, e você faz isso com a boca cheia d'água, você acabou de dizer que água existe. Então, quando você diz assim, não existe verdade, usando uma verdade para dizer isso, você acabou de dizer que tem verdade. Se é verdade o que você disse, então pode ser verdade o que eu estou dizendo. E se for verdade o que eu estou dizendo, então você está mentindo. Ou a gente concorda, ou a gente discorda. Os dois concordarem, os dois está certo, e cada um dizer uma coisa, isso é impossível. E a igreja está aí, só Cristo salva, isto é verdade, só Deus é verdade, qualquer coisa fora disso tem que ser mentira. E é para isso que a gente vem para cá, para aprender a não cair nesses enganos e nesses engodos. Bom, pois não, eu ia falar se tem perguntas. Eu diria que o ecumenismo é um reflexo disso, porque o ecumenismo é a vivência de várias verdades religiosas contraditórias, como se elas não se contradizessem. Então sim, é um reflexo direto, é o ecumenismo, bem lembrado. Pois não? As nossas escolas, elas estão encharcadas pela cultura do país e pelo pós-modernismo. Então as crianças, elas já aprendem a entender o pluralismo e também a se habituar conforme a cultura do país. Então tem a festa de São João na escola, tem aquilo, tem festas que são da cultura do Brasil, né? E que, ao mesmo tempo, o Estado fala que não tem religião na escola. Então, como que a gente poderia ajudar as crianças a não pensar numa forma pós-modernista? Excelente pergunta, extremamente difícil.
As duas coisas, a resposta e o que você tem que fazer. A primeira coisa é não ser cínico com o seu filho. Como é que a gente é cínico? Quando a gente não confronta o que ele aprende na escola e traz ele para a igreja. Então, na igreja, ele ouve uma coisa, na escola ele ouve outra, e como na escola ele está aprendendo que existem várias verdades, ele vai mantendo em compartimentos separados o que ele aprende na igreja e o que ele aprende na escola. Deus criou o mundo evoluiu. Deus criou o mundo, Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, mas Lucy é o primeiro ser humano, não, ele na verdade nem era um ser humano, segundo dizem os evolucionistas, primeiro símio da raça que gerou o ser humano, que passou a andar ereto. Inclusive está fazendo aí aniversário a ossada dela. Aí você pensa assim, se eu não sentar com meu filho, se eu não vir o que ele está escrevendo na lição de casa, se eu não souber o que ele está aprendendo, explicar para ele o que você aprende lá está errado, o que a Bíblia diz está certo, e não ouvir as dúvidas que ele tem, você vai deixar sedimentado, que tem, como que acontece com muita gente que não cai a ficha de que o mundo não evoluiu. Não cai a ficha assim, ela não acredita que o mundo evoluiu porque ela aprendeu evolucionismo na escola, mas criacionismo na igreja. Mas ela vive dizendo que a ciência evoluiu. Ela vive dizendo que as crianças de hoje são diferentes das crianças de ontem, que as crianças antigamente não enxergavam, que elas ficavam quietinhas, as crianças de hoje são mais espertas, não era assim? Porque isso é evolução, Mas o crente acha que não é evolução. Mas você tem que confrontar isso. Não, isso é evolução. Filho, está errado. Então a primeira coisa que eu diria é uma atenção ao que seu filho anda estudando. Conheça, saiba. A segunda coisa é que, independente de qual método, escola ou lugar que você vá, é necessário que os pais vigiem a cosmovisão do filho. Não só o conteúdo do que se ensina, mas como ele está interagindo com esse conteúdo. É trabalho do pai, da mãe, não é da igreja. Do pai e da mãe. Como é que você faz isso? Culto doméstico, conversa, ouça, senta com ele, bate papo, deixa ver o que sai. É importante. Você não vai fazer isso logo no começo, não é? Com o Léo, por exemplo. É ele rindo. Mas você vai começar aos poucos, à medida que ele vai criando a consciência ali, o aparelho, né, vai ficando mais afiado, vai entendendo melhor, você vai colocando as ideias no lugar certo. É claro que é impregnado. É claro. A terceira e última já que é assim, enfrenta a cultura. Em outras palavras, não manda o seu filho para as festas. Mas sabe o que vai acontecer se você não mandar ele para as festas? Ele vai ser rejeitado socialmente. E porque a gente tem temor de homens mais do que temor a Deus, a gente prefere que as pessoas nos amem ou então a morte. Prefiro morrer a que odeiem meu filho. Quando nós somos, Paulo diz, colocados por desprezo do mundo. Lá na escola tem a festa de São João. E o que eu faço? Não mando o filho. Aí eu mudei de escola para uma festa caipira. Não manda o filho. Porque a festa caipira é uma maneira dele se acostumar com a festa de São João e não conseguir ver diferença. Não manda o filho. Entendeu? O filho começa a voltar com a musiquinha. Onde você aprendeu essa musiquinha? Na escola. Você não vai mais. Explica para ele, né? Não sai brigando, chuta o menino, fala, moleque miserável, você aprendeu música do inferno. Não, senta com ele e fala, querido, essa música contradiz a nossa fé. Faz aquilo que você aprendeu a fazer na igreja, analisa a letra. Então repare, você não é obrigado a mandar seu filho para a festa. Seu filho está lá e você paga a escola, não é para dançar com seu filho, é para ensinar conteúdo objetivo. Está aqui, ó. Isso aqui, meu filho tem que aprender matemática, português, não dançar quadrilha. Você não paga a escola para isso. Mas a escola do governo, pior. Pior, porque aí o governo acha que manda no seu filho, deixa aqui seu filho que a gente cria. Quem cria meu filho sou eu. O Estado não é pai e mãe. Então você tem como fazer isso. Você não precisa se isolar numa bolha. A bolha está dentro do coração. A bolha é a escritura que protege o nosso coração disso.
É lá dentro. Se fosse necessário que a gente tivesse que tirar os nossos filhos dos seus ambientes sociais, seja eles quais forem, escola, rua, como é que você explica Daniel? Não explica. Como é que você explica Daniel? Como é que você explica o apóstolo Paulo, que se converteu na idade adulta? Então, Paulo tinha uma teologia boa, né? Paulo não tinha teologia boa? Então repare, não é um bicho de 7 cabeças. Nossas crianças estão sim influenciadas? Estão. Onde está o defeito? Eu digo, olha ao redor. Aqui está o defeito. Os pais não estudam. Veja, mandar um filho para a escola é um compromisso de você estudar. Porque quem é professor e pai sabe disso. Mandar filho para a escola é saber que você vai ter que estudar tudo de novo. A gente estuda 2 vezes na vida. Uma quando a gente vai para a escola e outra quando os filhos vão para a escola. É ou não é verdade? Quem já estudou com o filho para a prova aí? Você acaba... Só 2. Nós temos 2 pessoas na igreja que estudaram com os filhos para a prova. Então, né? Misericórdia que Deus está mandando esses filhos ano após ano para frente. Faça isso. Não só para você relembrar, mas para você saber como a coisa está sendo ensinada. E estudar com o filho para a prova é corrigir o que o filho está aprendendo de errado. Às vezes, você vai ter que dizer para o seu filho, você vai ter que escrever o que a sua professora pede na prova. E mais coisas que minha mãe me ensinava. Mãe, eu não acredito em evolução, eu não acredito, mas ele vai perguntar. Então você diga cientificamente, segundo Charles Darwin, isso. Mas só que eu, que não sou flor que se cheire, escrevia na minha prova, segundo Charles Darwin, o homem evoluiu de um macaco, vírgula, porém, eu não acredito nele. A minha professora não era... Veja bem, o que ela perguntou eu respondi. Isso não significa que eu tenho um compromisso de acreditar. Eu não estou dizendo para ensinar seu filho a dizer isso, mas tem horas que ele vai ter que se posicionar. Eu me lembro de uma briga que eu fui parar na diretoria porque eu discuti com o meu professor de religião, que ele dizia que quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu disse, foi a galinha. Aí ele falou, foi o ovo. Ele era um padre católico. Eu estudava no colégio Pio XII. E aí a gente discutiu, foi o ovo, foi a galinha, foi o ovo, foi a galinha. Ele começou a dar razões teológicas, porque o ovo significa vida, porque o ovo significa aquilo. Eu falei, foi a galinha, porque Deus criou a galinha, Deus botou um ovo no Éden. Pá, o ovo. Não, foi a galinha. Aí a confusão foi, a briga foi, ele falou, menino, lembra que ele me chamou, falou, tenha por certo que foi o ovo, e ponto final. E aí eu exagerei e falei assim, ok, o senhor tem razão, o seu ovo foi posto pela galinha presbiteriana. Aí vocês já viram que a coisa não deu muito certo, eu fui parar na diretoria, obviamente. Não é uma coisa que eu recomendo, mas repare, tem horas que a gente tem que se posicionar. O seu ovo católico foi posto por uma galinha presbiteriana. Então, de fato, para você, a primeira coisa foi o ovo. Pois não. Ai, precisa. Hoje eu tô meio... Então, mas é a respeito mesmo das culturas, né? E as crianças na escola. Há questões em que a gente só vê... porque nossa cultura também colocar somente entre santos, né? Festas de santos. Mas hoje nós vivemos uma cultura escolar que nossos filhos estão inseridos, que é a cultura afro. Se os filhos mudam para uma outra região do Brasil, há outras culturas que é desenvolvida nas escolas e que não está fora. Então, o que o senhor falou, é isso que a gente deve, e os filhos hoje, os pais que têm crianças, sempre estar alerta a todo esse tipo de cultura que ele vai ter que passar, vai ter que viver. Em São Paulo, seja lá onde ele viver. E hoje é currículo, em qualquer escola, o afro está presente. Em termos de apresentação, de festas. E nós, cristãos, sabemos que a cultura afro é totalmente ligada a religiões, né? Não tem separação. Então, há crianças mesmo que apresentam danças
tudo envolvida. Então, se a criança ela está envolvida lá e ela desenvolve o conhecimento de casa, o conhecimento cristão, ela vai saber diferenciar, né? Porque aí vai vir aquela pergunta, mas só festinha de santo que eu não participo? E as outras? Então, se elas participarem, elas têm que saber também que isso está envolvido na cultura. Só para encerrar, não é uma questão só católica, é uma questão que atinge todas as religiões, mas para encerrar, por causa do nosso tempo, todo mundo sabe, apesar de não parecer fisicamente, mas todo mundo sabe que eu gosto de arte marcial e pratico esporadicamente, né? Eu não consigo dar uma continuidade, mas pratico um tempo aqui, um tempo acolá. E eu já fiz 2 artes marciais em que, por obrigação, você tem que cumprimentar o seu mestre se curvando. Fiz karatê e jiu-jitsu. Eu aprendi desde cedo que a única pessoa para a qual eu me ajoelho e baixo a cabeça é Deus. É a única pessoa. E quando o meu mestre de karatê veio a Cristo, ele tirou isso do processual de cumprimentos. Ele tirou. Ele disse que disse para a turma a mesma coisa que eu dizia, né? Nunca baixem sua cabeça para outro ser humano. Mas veja bem, a gente tem medos que são infundados. Eu entrei recentemente no jiu-jitsu e não faço o cumprimento master lá para a foto do pai do jiu-jitsu. Em determinado momento eu falei, é melhor deixar claro para o meu professor que eu nunca vou fazer. E eu virei para ele e falei assim, mestre, eu não faço cumprimento master, eu sou cristão, eu espero que o senhor entenda. Aí ele perguntou os motivos, eu expliquei os motivos, que eu conheço a história da reverência, que não é só um cumprimento cultural. O reverenciar significa um cumprimento espiritual, o Deus que há em mim se curva ao Deus que há dentro de você. Aí eu expliquei para ele toda a história, falei, isso eu não concordo, e tal. Por isso, de fato, a curvatura, o proskinel do grego, que traduzido na nossa língua como adorar, que na verdade é prostrar-se, os reis se prostraram diante de Jesus, quando as pessoas se prostravam diante de Paulo, ele mandava levantar, ou seja, essa ideia de se prostrar é uma ideia ligada ao divino. Eu falei, eu não me prostro senão a Deus. Aí ele falou, não, tal, argumentou. Aí eu disse, eu tinha acabado de entrar, faixinha branca. Falei, professor, existem 2 formas de se resolver, caso o senhor não entenda, eu adianto. A primeira é o senhor dizer assim, ok, eu te libero. E a segunda é o senhor me forçar. Só que se o senhor disser assim, eu tenho que fazer, ou eu saio da academia, ou o senhor me leva para o tatame e a gente resolve lá. Aí o senhor vai ter que me fazer dobrar. Ele falou, que isso? Ele é muito gente boa, né? Que isso, rapaz? Ele, não, jamais eu te forçaria e tal. Eu falei, então só resta uma escolha. O senhor vai ter que me liberar. Aí todo mundo abaixa, aí eu fico fazendo cara de mal, né? Que é jiu-jitsu. E aí os meus colegas olham um esquisito para mim. E eu olho esquisito para eles. E fica assim. Então às vezes a gente tem medo de que alguma coisa vai nos acontecer. E Deus nos livra como livrou a Daniel e seus amigos. Basta coragem. Meu filho não dança, dança afro. Meu filho não dança, dança. Outra coisa, você acha só religião, logo, logo vai chegar nas escolas o ensino como é que dizem lá? Porque agora existe masculino, feminino e outros, transgênero. Aí a minha esposa esses dias olhando lá um formulário, falou, o que é isso? O que é transgênero? Eu falei, eu não sei, eu sempre marco masculino. Para mim nunca muda. Não é só isso. E aí você vai, veja, muita coisa. Você vai ter que ter uma atenção maior com o seu filho, sim. Porque é trabalho nosso. Lembre-se de Deuteronômio 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o Shema. É trabalho nosso. Acho que o que a gente não pode fazer é assimilar o que o nosso Estado quer. Entregar o nosso filho para ser educado na escola. Educação formal não é educação. Educação é o que a gente dá em casa.
Ok? Meus irmãos, me permitam encerrar. Quem quiser conversar mais depois, já passamos bastante do nosso horário. Vamos ficar em pé, vamos encerrar com uma oração. Obrigado por vocês terem segurado aí até o fim, mas precisamos realmente encerrar. Vamos orar. Deus amado e bendito, nós te agradecemos pelo tempo que passamos aqui, pelo que conversamos, pelo que refletimos. Pedimos a tua graça para termos a coragem e a ousadia, ainda que de maneira amorosa, mas firme, de nos impor diante do mundo, de manter firme na nossa fé e de dizer com convicção naquilo que cremos. Livra-nos, ó Deus, de cairmos nesses enganos tão confusos do pós-modernismo. Dá-nos a firmeza de homens como o apóstolo Paulo, de homens como o rei Davi, de homens como João Calvino, de homens que transformaram a história do mundo pela convicção firme que tinham nas tuas promessas, em especial no teu Filho Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém.